Em agosto de 1881, enquanto caminhava perto de um bosque, Nietzsche teve subitamente uma ideia, tão impressionado que passou os 10 dias seguintes escrevendo febrilmente. O resultado é Assim Falou Zaratustra, o romance filosófico de Nietzsche, na verdade seu único romance, que é também seu livro mais popular. Muitos romancistas e artistas passam por essa experiência quando estão inundados de ideias. Se você está escrevendo um romance, as palavras simplesmente fluem. Se você é pintor, seu pincel simplesmente desliza. Se você é religioso, pode chamar isso de revelação divina, mas se for secular, pode chamar isso de fluxo artístico. A experiência de Nietzsche foi um tanto semelhante a uma experiência xamânica quando ideias, palavras, imagens inundam e você não tem controle sobre elas. Uma espécie de epifania. Também é importante notar que Nietzsche escreveu Assim Falou Zaratustra em resposta à morte de Deus, na qual oferece sua solução para o niilismo de que tudo não tem sentido. Os humanos perderam o propósito. A vida não tem mais significado inerente. Neste vídeo, tentarei esclarecer as coisas argumentando que Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, explica como a arte pode nos libertar do niilismo após a morte de Deus. Em outras palavras, Nietzsche tenta substituir Deus por artistas humanos, a quem chama de Ubermensch. Também explicarei os 3 conceitos principais do romance: eterno retorno, vontade de poder e Ubermensch, que é traduzido como super-homem, super-humano e até super-homem. Também discutirei por que a resposta de Nietzsche ao niilismo é a arte, e como artistas como Marcel Proust, Franz Kafka e Charles Bukowski se enquadram na noção de Ubermensch de Nietzsche, artistas que se transcenderam. No final responderei às críticas de Jordan Peterson a Nietzsche. Deus está morto. Durante milhares de anos, Deus ou deuses forneceram aos seres humanos proteção psicológica, conforto espiritual e emocional, e um conjunto de valores morais robustos e um caminho claro para a vida e a vida após a morte. Quando havia um poder divino acima, os humanos não precisavam se preocupar com significado ou propósito. Tudo estava pronto e tudo o que tínhamos que fazer era seguir suas instruções e estava tudo bem. Mas durante o Renascimento, que começou na Europa do século XV, com a ajuda das descobertas feitas pela ciência e pela tecnologia, as pessoas exploraram o mundo e o cosmos para perceberem que era demasiado simplista acreditar em Deus. As velhas histórias de que a Terra estava no centro do universo não se sustentavam mais. O iluminismo europeu do século XVIII que se seguiu apresentou um conjunto de argumentos filosóficos robustos e razoáveis contra a existência de Deus em favor dos humanos que poderiam substituir Deus se fossem suficientemente racionais. Nasceu o humanismo, uma filosofia inserida pelo homem. Depois, no século XIX, a teoria da evolução por seleção natural de Darwin prejudicou ainda mais a ideia de Deus e postulou que os humanos já não eram especiais, mas apenas outra espécie de animal. Nietzsche foi ousado o suficiente para anunciar que Deus estava realmente morto e nós o matamos. Citação: Assim me falou o diabo, uma vez, e até Deus tem o seu inferno, vê o seu amor pelo homem. E ultimamente ouço dizer estas palavras: Deus está morto, e por sua piedade pelo homem Deus morreu. Agora que o pai morreu, existe um vácuo de poder onde os filhos e filhas têm que elaborar um novo conjunto de valores para guiá-los na vida. Sem um acompanhante, os humanos se destruiriam ou se perderiam na selva. Sem Deus nos dizer o que é certo e errado, nós, humanos, temos que reavaliar valores como felicidade, razão, virtude, retidão e piedade. Nietzsche está ciente de que os filósofos europeus substituíram Deus pela racionalidade e colocaram os humanos racionais nos pedestais. Apenas uma observação lateral: a solidão que veio após a morte de Deus é lindamente retratada em 100 Anos de Solidão, romance do autor colombiano Gabriel García Márquez, no qual um grupo de pessoas se muda para uma nova cidade e começa tudo de novo. Mas depois de algumas gerações eles se destroem. No entanto, Nietzsche diz que há um problema com a racionalidade. 2 coisas podem acontecer. Ou leva ao autoritarismo, no qual os líderes podem empregar a razão para criar os seus próprios valores e regras, e sujeitar todos os outros a essas regras de uma forma autorreferencial, como se tivessem substituído Deus.
Essa ideia de um ser autorreferencial é brilhantemente retratada em Crime e Castigo, de Dostoiévski, em que o protagonista pensa que está além de todas as leis e morais. O que ele faz? Ele mata uma mulher velha, mais rica, para usar seu dinheiro para construir a si mesmo e mudar o mundo. É claro que Dostoiévski também era contra o niilismo, então Raskolnikov acaba na Sibéria para se arrepender de seu crime e buscar a salvação dentro da Bíblia. Nietzsche, porém, não busca resposta na religião. Essa história está morta. Você não pode reviver um cadáver, e em vez disso, você precisa encontrar uma nova resposta. Portanto, nem a religião nem a racionalidade são a resposta ao niilismo. A racionalidade também nos leva ao utilitarismo, ou seja, à promoção de ações, regras, políticas e valores que beneficiem o maior número de pessoas. Um bom exemplo é o conceito de democracia, em que a maioria governa. Pelo menos no papel, Nietzsche tem uma opinião muito negativa da maioria ou da multidão porque, para ele, a multidão é monótona e carece de excelência, refinamento e grandeza. Em vez de promover o melhor, o utilitarismo racional promove o máximo. Em vez de nutrir os mais inteligentes, ela os retém até que os mais estúpidos possam pegá-los. Quantidade em vez de qualidade. Platão também teve um problema semelhante com a democracia ateniense, semelhante ao domínio da multidão que matou uma das maiores mentes da Grécia Antiga, Sócrates. Assim, Nietzsche e Platão viam o governo da maioria como algo negativo para o florescimento de uma cultura. A racionalidade também produz conformidade, todos pensando, se comportando e sentindo da mesma maneira. Se você é estranho, ou pensa fora da caixa, ou se destaca como a maioria dos artistas de alguma forma, você está arrasado. Artistas são pessoas estranhas e muitas vezes terríveis pessoalmente. Há muitos mais exemplos. Portanto, a racionalidade substitui um único Deus por uma única verdade racional. Seja uma verdade científica ou uma verdade política, mas a ideia é que ninguém possa contestá-la. Uma espécie de utopia racional perfeccionista, muito semelhante ao totalitarismo, como o fascismo na Alemanha e o stalinismo na Rússia. Ambos foram produtos da racionalidade e da crença em nivelar o mundo a fim de criar as suas próprias utopias racionais baseadas numa visão perfeccionista de uma raça única, no caso da Alemanha nazi, ou de uma ideologia única, no caso do socialismo soviético. Em essência, a racionalidade nada mais é do que uma ferramenta para alcançar qualquer que seja o seu objetivo. Pode ser algo ótimo e também algo terrível. A crítica de Nietzsche é que a racionalidade é uma ferramenta grosseira quando se trata da excelência ou grandeza humana. Então, para resumir, Deus está morto e o iluminismo europeu ofereceu a razão como substituto de Deus e Nietzsche opôs-se a isso. A racionalidade é uma ferramenta, não é um fim em si mesma. É preciso algo mais para dar um propósito a nós, humanos. Exatamente como Dostoiévski fez algumas décadas antes de Nietzsche. Então, qual é a solução de Nietzsche para o problema do niilismo na ausência de Deus, se a racionalidade é uma resposta inadequada? Dostoiévski voltou à religião, uma espécie de cristianismo modificado com algum sabor oriental e sabedoria camponesa como resposta ao niilismo. Nietzsche pensa que o barco navegou. A religião é uma história antiga, então os humanos entendem o mundo através dos prismas da ciência. Uma vez visto, não pode ser invisível. Se você estiver exposto à ciência, será difícil convencer-se a retornar à religião. Então, o que você faz? Em vez disso, ele oferece a arte como uma solução para a morte de Deus e o niilismo. Ok, no resto deste vídeo, explicarei como Nietzsche pensa que a arte pode substituir Deus, bem como contrabalançar a racionalidade para evitar que a humanidade enlouqueça, e como a arte pode dar aos humanos um propósito genuíno na vida. Zaratustra, Assim Falou Zaratustra é uma história fictícia de um homem chamado Zaratustra, baseada em um antigo profeta persa que é considerado o fundador da primeira religião monoteísta, chamada Zoroastrismo, que dividiu o mundo em bem e mal. Mais tarde, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo adotaram o monoteísmo do zoroastrismo no Médio Oriente.
Para Nietzsche, a ideia do Deus único, juntamente com noções binárias de bem e mal, foram essencialmente criadas para escravizar a humanidade através do pensamento uniformizado. Você é bom ou mal? Você está conosco ou contra nós? Nietzsche também vê um paralelo entre as religiões monoteístas e a tradição filosófica ocidental, desde Sócrates, que colocava ênfase apenas na razão. A racionalidade é boa e a paixão é má. Os gregos pré-socráticos tiveram grandes tragédias literárias nas quais a razão sempre andou de mãos dadas com a paixão. Apolo, o deus da razão, foi contrabalançado por Dionísio, o deus do vinho ou da paixão. Mas Sócrates e mais tarde Aristóteles, em particular, introduziram a verdade ou uma verdade única que mais tarde se encaixou perfeitamente na noção cristã de Deus único para orientar a filosofia ocidental na direção errada, de acordo com Nietzsche. Em vez de promover o pensamento livre, sufocou a criatividade artística, ao suprimir a natureza e a paixão humanas como feias e animalescas. Somente a racionalidade e a fé em Deus eram a forma correta de compreender o mundo. Assim, neste romance, que é um ato de vingança literária, Nietzsche pega Zaratustra, o homem que fundou o monoteísmo, Deus único, bem e mal, e o transforma em sua própria antítese ou em seu próprio inimigo. Em vez de acreditar em um único Deus e nos antigos valores morais do bem e do mal, Zaratustra, neste romance, acredita que Deus está morto e está sendo substituído por um novo tipo de humano, que ele chama de Ubermens ou super-homem, que é capaz de criar seus próprios valores. Mas Ubermens, ao contrário de ser um racionalista autorreferencial, é um artista ou está muito próximo de um artista. Zaratustra também passa por uma espécie de transformação espiritual. É importante notar que Zaratustra tem 40 anos. Vemos inúmeros romances e histórias de homens que completam 40 anos e de repente passam por uma crise existencial ou de meia-idade. Dostoiévski escreveu Notas do Subterrâneo aos 42 ou 43 anos. Nietzsche escreveu isso quando tinha 37 anos. É um momento precário na vida de um homem, quando a angústia existencial ganha um foco muito nítido e as pessoas refletem sobre a vida. Então, Zaratustra passou 10 anos em uma caverna na montanha para adquirir sabedoria. A solidão foi muito importante para Nietzsche. Também para muitos romancistas e artistas, a solidão é imensamente valiosa na sua criação. Charles Bukowski, que foi fortemente influenciado por Nietzsche, amava sua solidão. A mesma história com Kafka e Proust passaram horas e horas sentados sozinhos para fazer sua criação artística. Nietzsche não acreditava na sabedoria das multidões na cidade. Em vez disso, ele envia seu protagonista, Sr. Zaratustra, para as montanhas para ficar sozinho dentro de uma caverna. Como disse anteriormente, essa ideia surgiu a Nietzsche na floresta, e não numa rua da cidade. Então tudo faz sentido. Quando Zaratustra transborda de sabedoria, ele desce à cidade. Ele diz às pessoas que Deus está morto. Ele também conta sobre Ubermens, mas como esperado, todos riem dele, pensando que ele é um cara maluco falando besteiras. É importante porque Nietzsche diz que a multidão estúpida sempre ri dos grandes homens. Desapontado, Zaratustra retira-se para sua caverna. De volta à natureza. Para Nietzsche, a natureza é a fonte da sabedoria, não as cidades ou as multidões. Elitista? Pode apostar. Nietzsche não escondeu seu elitismo. Na tradição cristã ocidental, os humanos desceram do jardim do Éden para a terra, portanto a natureza é frequentemente considerada feia, caótica e até suja. Os cristãos se veem como hóspedes temporários neste planeta terrível, como exilados em uma ilha esperando para retornar ao céu. Nietzsche, no entanto, mais alinhado com a filosofia oriental, pensa que não apenas somos da natureza, mas também somos natureza, portanto, devemos derivar o significado não dos céus, mas da natureza. A vida é cheia de sofrimento, mas também de alegria. Nietzsche também criticou as religiões orientais, por exemplo, rejeitou o budismo por tentar domar o desejo humano. De acordo com o budismo, nossos desejos são as causas profundas do nosso sofrimento. Para estar contente, é preciso moderar seu desejo.
Nietzsche diz que os nossos desejos nos permitem correr riscos, crescer e superar obstáculos. Sem desejos, não faríamos muito. Nietzsche também criticou o taoísmo e a sua ideia de não resistência. De acordo com o taoísmo, você deve seguir o fluxo da natureza. Em vez de ir contra a corrente, você deve fluir com ela. Não mova os obstáculos, mas evite-os, como a água contorna uma pedra. Nietzsche diz que para superar e crescer são necessários obstáculos. Nada cresce sem resistir. Para Nietzsche, é preciso crescer e aumentar o poder, o que pode custar dor e desconforto. Assim que Zaratustra retorna à caverna, Nietzsche introduz duas importantes doutrinas baseadas nas leis da natureza para ensinar Zaratustra. A primeira doutrina também é a mais incompreendida. É vontade de poder. A vontade de poder de Nietzsche foi usada pelos nazistas para promover a violência e a repressão às raças mais fracas, como eles chamavam. A segunda ideia é o eterno retorno. Então nas próximas partes deste vídeo explicarei cada um com mais detalhes. Vontade de poder. Nietzsche foi influenciado pelo filósofo alemão do pessimismo, Arthur Schopenhauer, que argumentou que todo ser vivo tem vontade de viver, mas a própria vida nada mais é do que sofrimento. Nietzsche também estava ciente da teoria da evolução por seleção natural de Darwin, que também afirmava que existe uma vontade inata de sobreviver em cada ser vivo. Nietzsche, no entanto, pensava que a vontade de viver ou a vontade de sobreviver é demasiado fraca, demasiado passiva e demasiado cobarde. Para piorar a situação, Nietzsche não gostou do pessimismo de Schopenhauer de que a vida nada mais é do que sofrimento. Claro que a vida tem seus sofrimentos, mas também triunfos, conquistas, excelência e beleza artística. É importante notar que Arthur Schopenhauer foi talvez o filósofo mais influente na literatura do século XIX. Romancistas como Tolstói, Turgenev e Flaubert foram enormemente influenciados por Schopenhauer. Nietzsche foi o filósofo mais influente na literatura do século XX. Romancistas como Franz Kafka, Thomas Mann, Robert Musil, Joyce, Marcel Proust e Bukowski foram altamente influenciados pela filosofia de Nietzsche. Nietzsche argumentou que a lei mais importante da natureza não é a vontade de viver ou sobreviver, mas de crescer e expandir. Portanto, a vontade de poder, em essência, é aproveitar ao máximo a vida, não chorar por causa do sofrimento e da dor, mas prosperar apesar da dor e do sofrimento, a fim de alcançar a grandeza em qualquer campo, seja na arte, na escrita ou na ciência. Todos os seres vivos desejam instintivamente dominar os outros. Isso não é de forma alguma algo positivo ou negativo, mas o modo como a natureza funciona é amoral. Acho que o poder para Nietzsche não era igual à força física. Uma peça musical, ou um romance, ou assistir a alguma pessoa habilidosa tocando algo por si só é poderoso, pois comove você quando você ouve, lê ou assiste. Não tem as consequências repressivas, digamos, do poder político, mas mesmo assim é psicológica e emocionalmente poderoso. Para Nietzsche, a vontade de poder pode ser canalizada de uma forma criativa que promova a grandeza humana. Por exemplo, um artista que produz grandes obras de arte canaliza a sua sede de poder na forma de uma grande pintura, de uma peça musical ou de uma obra literária como um romance. Nietzsche chama essas pessoas de Übermensch, que não é um homem egoísta que busca o poder para suprimir os outros, mas sim para elevar os outros. Citação: o Criador procura companheiros, não cadáveres, e também não rebanhos ou crentes. O Criador procura companheiros criadores. Em outras palavras, a vontade de poder não é destruir os outros, mas educá-los e inspirá-los. É isso que faz uma grande obra de arte, seja uma pintura ou um romance. É por isso que Nietzsche centra a sua visão na arte e não na política, porque os políticos querem controlar os outros como um pai autoritário, enquanto os artistas tentam inspirar os outros a crescerem para além de si próprios como um pai que nutre. Recorrência eterna. E a segunda doutrina que Nietzsche ensina a Zaratustra é a recorrência eterna. Isto é muito mais difícil para Zaratustra aceitar. Para compreender a recorrência eterna, precisamos pensar no tempo e na matéria do universo. Entendemos que o tempo é infinito. No universo o tempo nunca acaba.
A matéria, entretanto, não é finita. Então, o que acontece quando você tem uma quantidade finita de uma coisa e uma quantidade infinita de outra? A coisa finita tem que se repetir continuamente para compensar o fato de ser limitada. Como o tempo é infinito, mas a matéria no universo é finita, tudo se repete para sempre como uma roda de hamster. Essa é a eterna recorrência de Nietzsche, que é muito semelhante à noção cíclica oriental do mundo. Isto significa que o sublime, o bom, o mal e o terrível se repetem indefinidamente no universo. É claro que os ciclos são raros e acontecem depois de milhões ou bilhões de anos, por assim dizer. Este pensamento é incrivelmente deprimente para Zaratustra. Como é possível que coisas terríveis se repitam continuamente? Se você acredita em uma noção linear de tempo, você pensa que tudo está melhorando e que estamos caminhando para a perfeição, mas de acordo com a eterna recorrência de Nietzsche isso não é verdade. No grande esquema das coisas, tudo se repete. Zaratustra finalmente chega a um acordo e aceita. Citação: de uma vez que você estiver acordado, você permanecerá acordado eternamente. Portanto, as duas leis da natureza são vontade de poder, significando que todo ser quer crescer e dominar seus campos, seja um artista, um cientista ou mesmo um pedreiro. Nietzsche definiria o ser humano não como ser humano, mas como devir humano. Ser é muito passivo. A segunda lei é a recorrência eterna de que tudo se repete perpetuamente. Agora deixe-me explicar a jornada do Ubermensch, ou a jornada do herói, por assim dizer. Ubermensch Nietzsche diz que os humanos são uma corda entre os macacos e o Ubermensch. Citação: o homem é algo que deve ser superado. O homem é uma corda amarrada entre o animal e o super-homem, uma corda sobre um abismo. O que há de bom no homem é que ele é uma ponte e não um fim. Então Nietzsche acredita na dinâmica de mudança e crescimento. Ser humano é um lugar precariamente perigoso para se estar, por isso há todos os incentivos para superar esta situação. Para Nietzsche, grandes coisas não surgem da serenidade ou da paz, que as religiões tendem a promover, mas do caos e do conflito, que é a natureza. Citação: eu te digo, ainda é preciso ter caos para dar à luz uma estrela dançante. Eu te digo, você ainda tem o caos dentro de você. Para se tornar um Ubermensch, ele precisa passar por 3 etapas. Primeiro, o Ubermensch é um humano com espírito livre. Pode-se dizer que ele tem alguma sensibilidade artística para a beleza, pois na primeira etapa ele se encanta por um lindo dragão, que inicia o processo de transformação. Citação: 3 metamorfoses do espírito eu designei para você, como o espírito se tornou um camelo, o camelo um leão e o leão finalmente uma criança. No estágio do camelo, ele tem que carregar o fardo dos outros, e mais importante ainda, aprender a disciplina de ser um escravo das normas e tradições sociais. É como se tornar um aprendiz e aprender um ofício com um mestre. Talvez eu deva lhe dar um pouco de contexto cultural. A aprendizagem é extremamente importante na Alemanha. Sem alguma experiência como aprendiz, é muito difícil encontrar emprego no país. Portanto, ainda hoje, o valor de aprender no trabalho com alguém com competências superiores é um passo essencial na carreira de alguém em qualquer área. Então ser aprendiz é como ser camelo, você escuta seu superior. Você deixa seu ego e ouve. É como um lobo se transformando em um cachorro domesticado e obediente. Mas à medida que o tempo passa e ele aprende mais, ele quer ser livre ou ter a liberdade de dizer não aos outros. Ele então se transforma em leão, o que lhe permite dizer não às normas e tradições sociais. Por um lado, ele está libertado dos seus fardos sociais, mas, por outro lado, existe o perigo de se tornar nihilista ao rejeitar tudo ou hedonista ao procurar apenas os seus próprios prazeres e indulgências. Há outro personagem no romance, chamado de Último Homem, que está preso em um círculo vicioso de busca cada vez mais de prazer e autoindulgência. Ele não exerce autocontrole. Isso se assemelha à loucura consumista de hoje. Você trabalha para comprar, e trabalha mais para comprar mais, o que é um ciclo vicioso que nunca acaba. Portanto, o último homem só quer prazer para si, mas não dá alegria aos outros.
Para superar a fase do leão, o Ubermensch passa por outra metamorfose e se torna criança, simbolizando a criatividade e a inocência. Nesta fase, ele tem liberdade para ser criativo. Citação: no homem de verdade há uma criança escondida, dela quer brincar. Essa criatividade infantil permite que ele seja artístico e crie novos valores para ele. Li em algum lugar que o psicanalista austríaco Sigmund Freud pensava que os escritores de ficção, ao escreverem romances e histórias, estão, na verdade, imitando o modo como as crianças brincam. Portanto, o processo de criação de uma obra de ficção ou arte é bastante semelhante ao modo como as crianças brincam. Assim, uma vez atingido um nível de criatividade e criado novos valores para si mesmo, ele se torna Ubermensch, muitas vezes traduzido em inglês como super-homem, sobre-humano ou mesmo super-homem, que é capaz de criar seus próprios valores, mas o mais importante é que também é capaz de se sacrificar por outros. Acho que os nazistas ignoraram a parte do sacrifício, concentrando-se apenas no crescimento. Por que o autossacrifício é importante para Nietzsche? A resposta está na natureza. Não Nietzsche, mas a natureza. Mãe Natureza, e Nietzsche usa muitos elementos da natureza, como o sol e os mares, ao longo do romance para simbolizar a metáfora ideal de como se tornar Ubermensch. Ele não foi criado por Deus ou por algum outro poder divino, mas vem da natureza ou é a natureza em si. Por exemplo, ele usa o sol aqui. Citação: você deve estar pronto para queimar em sua própria chama, como você poderia ressuscitar se primeiro não se tornasse cinzas? A ideia de superação é, na verdade, de certa forma, destruir o velho eu para ressurgir novamente. Nietzsche também esclarece Ubermensch como um homem altruísta, assim como o sol que irradia luz. Citação: amo aqueles que não sabem viver, a não ser afundando, pois são eles que atravessam. Novamente, o sol se põe ao afundar, ao abaixar-se. Nietzsche pensa que o homem está tão contaminado com ideias, valores e comportamentos antigos, muitas vezes religiosos, que necessita de uma transformação completa. Ele diz, e na verdade, o homem é um rio poluído. É preciso ser mar para receber um rio poluído sem se contaminar. Trago para vocês o Ubermensch. Ele é esse mar, nele pode submergir o seu grande desprezo. Quando Zaratustra fala sobre Ubermensch, todos riem dele. Isso é esperado porque o sol parece pequeno para nós na Terra. Em outras palavras, os grandes homens são muitas vezes mal compreendidos pela multidão, porque não conseguem entendê-los porque estão muito distantes uns dos outros. Citação: enquanto mais alto subimos, menores parecemos para aqueles que não podem voar. Portanto, grandes artistas às vezes não são apreciados pela maioria das pessoas ao seu redor, assim como vemos o Sol como um pequeno círculo no céu. O fato de ser 1 milhão de vezes maior que a Terra é difícil de imaginar. Portanto, o Sol é uma metáfora perfeita para Nietzsche descrever sua ideia de Ubermensch ou artistas e filósofos ideais. A maioria das religiões, especialmente as religiões ocidentais, tendem a ver o corpo humano, os instintos naturais e os desejos como animalescos, portanto, maus ou mesmo maus. Ubermensch, porém, reverte tudo isso. Superando as suas qualidades humanas ou religiosas, ele já não evita a vida, mas celebra a vida, celebra o corpo, a carne e o sangue, e já não evita o perigo, mas enfrenta-o. Citação: vá mais sabedoria em seu corpo do que em sua filosofia mais profunda. Ubermensch rejeita a alma, a piedade, a mansidão e o divino porque esses valores não existem na natureza. Artista Ubermensch. Resumindo, o Ubermensch de Nietzsche é na verdade um artista que passa anos aperfeiçoando seu ofício no estágio do camelo, onde aprende com mestres do passado, normas e valores socioculturais, mas também está vinculado a todas essas tradições. Então ele rompe essas fronteiras e tradições e se torna uma espécie de leão selvagem que ruge. Citação: mas no deserto mais solitário acontece a segunda metamorfose, aqui o espírito se torna um leão, ele aproveitará sua liberdade e será o mestre em seu próprio deserto. Na religião, você é punido se desafiar a doutrina religiosa. No mundo racional, você é punido se transgredir seus valores. Mas Nietzsche busca total liberdade para ser criativo.
Então sua fase final é voltar a ser criança para poder ser criativo. Agora ele aprendeu seu ofício no estágio do camelo, aprendeu a dizer não às tradições no estágio do leão e agora precisa aprender a ser verdadeiramente criativo, criando novos valores. Depois de fazer essas coisas, ele é verdadeiramente um artista. Nietzsche diz que todas as religiões valorizavam a alma, o divino e a vida após a morte, mas condenavam o poder, o sexo e o egoísmo e desprezavam a vida, especialmente o corpo humano, e a terra como feia e vil. Nietzsche argumenta que as pessoas religiosas são demasiado fracas para abraçar a natureza crua, por isso inventaram ideias suaves e almofadadas para se protegerem. Citação: foram os doentes e decadentes que desprezaram o corpo e a terra e inventaram o reino celestial e as gotas redentoras de sangue, mas eles tiraram até mesmo esses venenos doces e sombrios do corpo e da terra. Eles queriam escapar da sua própria miséria, e as estrelas estavam longe demais para eles. Nietzsche especula que os fundadores de crenças religiosas são aqueles que eram indivíduos física ou psicologicamente mais fracos em seus círculos sociais, portanto inventaram histórias sobre deuses ou confiaram em algo divino para se fortalecerem nesta vida ou na vida após a morte, uma espécie de manifestação de prestígio extra para eles próprios, que promoviam o ser fraco como algo bom ou apoiar os fracos era a maior virtude. Nietzsche diz que é por isso que a maioria das religiões tende a condenar o lado físico da existência humana, como o sexo, a força bruta e as competições físicas, porque esses fundadores religiosos não possuíam essas qualidades naturais. Como sou uma pessoa fisicamente fraca, principalmente devido à minha altura e força, sou atraído por histórias e ficção, em vez de competir no mundo real ou aceitar a dura realidade da vida. Portanto, acho que Nietzsche tem razão aqui. A filosofia de Nietzsche coloca a vida, o corpo humano e a terra acima de tudo. O humanismo ou a democracia, de acordo com Nietzsche, também promovem a igualdade para todos, apesar da capacidade e do mérito de cada um, e uma mentalidade fraca em que as pessoas são mimadas e isoladas de riscos e perigos. Então Ubermans é alguém que vive perigosamente, dança, cria seus próprios valores e ama o corpo e a vida. Isso é lindamente retratado em Zorba, o grego, de Nikos Kazantzakis. Zorba é como uma bela alma que toca seu instrumento e dança pela vida. A definição perfeita de um verdadeiro artista. Não apenas um artista que cria arte ou escreve romances, mas também um artista da própria vida. Ele é espontâneo, uma combinação da racionalidade apolínea e de uma paixão dionisíaca. O próprio Nietzsche tinha em mente um exemplo de Ubermans Schermenmenschubel. Seu amigo próximo e compositor brilhante, Richard Wagner, embora mais tarde o tenha criticado por seus sentimentos anti-arte, crenças religiosas equivocadas e sua música áspera mais tarde. Concordo com Nietzsche, às vezes é difícil ouvir a música de Wagner. Os alemães são abençoados com tantos músicos e compositores incríveis, e a música combina muito bem com a ciência, especialmente a matemática. Não sou especialista em música como forma de arte, então aqui falarei sobre literatura, principalmente ficção, que é uma forma de arte. Discutirei um dos maiores artistas arquetípicos nietzschianos do Ubermans, o romancista francês Marcel Proust. Falei sobre ele em 2 dos meus vídeos anteriores, então não vou falar muito aqui. Mas vou dizer isso. Proust acreditava exatamente como Nietzsche descreveu neste romance. Proust passou décadas tentando ser um artista. Para fechar o círculo, o romance de Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que considero o maior romance do mundo, é sobre infância, criatividade e legado artístico. Proust passou toda a sua vida em busca da excelência artística, um sacrifício pela humanidade. Proust fez algo tão maravilhoso em seu romance que seu protagonista conseguiu descobrir algo mágico para derrotar o poder decadente do tempo. A memória involuntária é acionada quando você ouve um som, prova, toca ou cheira algo do seu passado e é quando o seu eu passado e o seu eu presente se fundem e o tempo para. A maneira como Proust apresenta isso é mágica, poderosa e reveladora. Outros 2 romancistas que creio que se aproximam da ideia de Ubermans de Nietzsche são Franz Kafka, que nasceu incidentalmente no mesmo ano em que Assim Falou Zaratustra foi publicado em 1883.
E o outro autor em que consigo pensar é Charles Bukowski. Assim como Proust, eles dedicaram suas vidas à criação de arte, muitas vezes ridicularizados, ou viveram vidas difíceis porque foram contra a corrente. Discuti extensivamente todos os três romancistas em vídeos separados. Também é importante notar que todos esses três romancistas foram influenciados pela filosofia de Nietzsche. Na verdade, vou mais longe a ponto de dizer que Nietzsche é talvez o filósofo mais influente entre os romancistas e a literatura como um todo, especialmente no século XX. O estilo de escrita do próprio Nietzsche está mais próximo da literatura do que da filosofia. Acho que ele foi o filósofo mais artístico, o que por um lado o torna incrivelmente criativo, mas por outro lado o torna bastante frustrante porque está aberto a todo tipo de interpretações. Um bom exemplo é como os nazistas usaram seus escritos para promover o fascismo na Alemanha. O próprio Assim Falou Zaratustra é uma bela obra de literatura alemã. O uso da língua alemã por Nietzsche é incrível. Também é visto como um romance que lembra uma peça musical, com seu ritmo e andamento imitando uma ópera. Portanto, Nietzsche não era apenas um grande admirador da música, mas aqui também utilizou a música em sua escrita. Outro exemplo em que posso pensar é Gustave Flaubert, que usou palavras de forma semelhante como se fossem notas musicais. Existem também muitos jogos de palavras, como o uso de over e under, que são difíceis de traduzir para outros idiomas. É por isso que temos muitas versões de Ubermans em inglês como super-homem, super-humano e até super-homem. Críticas de Jordan Peterson. Jordan Peterson em um vídeo apresenta alguns pontos de discórdia com o Ubermans de Nietzsche. Ele argumenta que os trabalhos psicanalíticos de Freud e Jung expõem algumas lacunas na filosofia de Nietzsche. Primeiro, as múltiplas personalidades de Jung significam que cada indivíduo hospeda muitas personalidades que se manifestam em momentos diferentes. Isto também cria contradições internas, pois você pode ter opiniões, valores contraditórios e assim por diante. Acho que Nietzsche concorda com as contradições internas porque não considerava a ordem fundamental. Na verdade, ele criticou as religiões e a racionalidade por se concentrarem demasiado na ordem e na conformidade. Para Nietzsche, o caos cria estrelas, então as contradições são condições necessárias para a transformação do Ubermans. Ubermans não é o resultado da felicidade e do contentamento, mas o resultado do caos e das contradições dentro de um artista. Se você comparar artistas e romancistas com o público em geral, encontrará mais artistas que têm muitas falhas de personalidade e, em alguns casos, você pode chamar isso de loucura. O segundo ponto de Peterson é que os valores humanos não são criados, mas descobertos. Acho que Nietzsche concorda com isso. Para explicar isso, deixe-me dar um exemplo. Muitos grandes artistas e romancistas falam sobre uma espécie de revelação quando se trata de seus trabalhos criativos. Na verdade, o próprio Nietzsche teve a ideia deste romance, Assim Falou Zaratustra, de forma um tanto repentina e quase o atingiu como uma espécie de momento mágico. Muitos escritores de ficção vão para a sala sem saber muito sobre o que escreverão. Chamamos isso de escrita de descoberta. Portanto, a escrita de ficção em si é uma descoberta. Isso é parcialmente consciente e parcialmente subconsciente. A arte é parcialmente criada e parcialmente descoberta no subconsciente. Na verdade, o Ubermans passa por uma jornada de autodescoberta e autoatualização. Citação: Você evoluiu de verme para homem, mas muito dentro de você ainda é verme. Antigamente vocês eram macacos, mas mesmo agora o homem é mais macaco do que qualquer um dos macacos. Nietzsche diz que os macacos desceram das árvores e se transformaram em humanos e agora os humanos retornam às montanhas para um pouco de solidão para descobrir o que está por baixo da mente consciente. Portanto, herdamos a maior parte do que nos torna humanos de macacos e vermes e essas qualidades ainda estão presentes em nosso subconsciente profundo, que uma vez descobertas, os artistas as transformam em uma bela obra de arte, uma pintura, um romance ou qualquer outra coisa. Se avaliarmos o mundo de hoje, até certo ponto vivemos numa espécie de mundo nietzschiano.
Admiramos grandes artistas, artesãos, cientistas, artesãos que se destacam tanto em suas áreas que sua criação ou processo de criação em si é poderoso e artístico. Mais valorizamos essas criações baseadas no bem e no mal. Certas artes são boas, sendo assim promovidas. Certas artes são ruins, e portanto, ignoradas ou mesmo banidas. Nietzsche teve problemas com esta moralidade do bem e do mal. Assim, os valores morais de uma sociedade são como uma caixa que permite que certas excelências floresçam e que certas artes sejam condenadas e censuradas. Tal como cultivar uma melancia dentro de uma caixa quadrada, ela toma a forma da caixa, portanto a própria moralidade restringe a criatividade artística. Nietzsche queria uma liberdade natural ou liberdade instintiva e impulsiva, deixando a natureza seguir seu próprio curso sem punição religiosa ou ultraje moral. Os valores sociais do bem e do mal não devem limitar as possibilidades humanas. Hoje nosso valor dominante é a igualdade. Nascemos com certas especificações físicas, como altura, aparência, capacidade cognitiva, especificações físicas, saúde e assim por diante, que determinam nossa capacidade de nos destacarmos em determinadas áreas. Portanto, a nossa crença na igualdade não é genuína e é um tanto superficial. Assim, para Nietzsche, os humanos deveriam ser capazes de sondar livremente como gavinhas de uma planta trepadeira, sem medo de banimento religioso ou punição moral. É claro que Nietzsche estava ciente de que os indivíduos não eram iguais e nem todos são capazes de se tornarem Übermenschen e Chuchubel, apenas alguns poucos são capazes de criar arte que os transcenda. Para Nietzsche há espaço para aqueles que retornam à religião, e é claro que ele os chama de humanos mais fracos, mas mesmo assim há espaço para eles. Portanto, nem todos podem se tornar grandes em suas áreas. Seja música, literatura e pintura, apenas alguns são capazes de criar algo sublime. Portanto, Nietzsche é um elitista em seus pontos de vista e deseja que os artistas tenham a liberdade de ir além do bem e do mal e da moralidade de sua época. Dessa forma, eles podem realmente criar uma arte genuína, profunda e excelente que resiste ao teste do tempo. Acho que essa ideia de grandeza pode ser aplicada a qualquer área, seja na culinária ou no YouTube. Você pode alcançar a grandeza mirando alto. Então, para concluir este vídeo, na ausência de Deus, Nietzsche oferece a arte como uma solução para as tendências nihilistas da modernidade. A razão para isso é que a racionalidade por si só não pode dar um significado às nossas vidas, mas a racionalidade combinada com a paixão humana pode dar à nossa vida um significado e um propósito mais profundos. A razão e a ciência nos proporcionam conforto físico, mas não podem nos fornecer a mesma âncora existencial ou psicológica sólida. Mas a arte e a paixão podem. Grandes artistas como Proust, Kafka e Bukowski simbolizam o Übermensch de Nietzsche que se superou para dedicar suas vidas, através da dor e do sofrimento, ao serviço da arte que beneficiou e inspirou milhões de seus leitores em todo o mundo. Ou seja, usamos seus romances como espelhos para nos vermos e alguns até se encontram através das obras desses artistas, que também os inspiram a seguir seus passos. Obrigado por assistir.